Como primeiro evento do Simpósio Júlio Mariano, teremos agora a conferência Padre Júlio Maria de Lombardi e a Vida Religiosa Consagrada, que será proferida pelo reverendíssimo Padre Marcos Antônio Alencar Duarte. Padre Marcos é religioso da Congregação dos Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, é mestre de noviços da congregação e mestre em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte. Sua dissertação de mestrado versou sobre as catequeses eucarísticas do Padre Júlio Maria em Manhumirim. É articulista de O Lutador, organizador da coleção Escritos do Fundador, que reúne textos seletos do Padre Júlio Maria, e publicou, em parceria com os padres José Herval e Rodrigo Ferreira, o livro Equipes Missionárias, Rosto de uma Igreja em Missão. É responsável direto pela organização do presente simpósio. Logo após a conferência, teremos um pequeno momento destinado às perguntas e reações da plateia. Recebamos agora, com uma salva de palmas, o Padre Marcos. Não é a idade, mas é para garantir outras coisas. Pois bem. Então, saúdo a todos. É uma alegria estar com vocês nesse momento de reflexão, de tocar esse tema tão importante e tão caro para nós, missionários sacramentinos de Nossa Senhora, as irmãs cordemarianas e como também as irmãs sacramentinas e os nossos leigos. Então, o tema da nossa conferência é o Padre Júlio Maria de Lombardi e a Vida Religiosa Consagrada. Assim como Abraão, o Padre Júlio Maria de Lombardi, ele ouviu uma voz que o chamava a partir de sua terra, deixando para trás seus sonhos, seus projetos, a fim de ser missionário no Brasil e ser pai de uma grande família de religiosos. Ele não temeu, nem fugiu ao desafio proposto por Deus. Acreditou e lançou-se em suas mãos. Seu itinerário missionário aqui no Brasil iniciou-se em Macapá, onde começou o seu apostolado como pároco e como fundador da família Júlio Mariana. Nosso objetivo nessa pesquisa centra sua atenção no Padre Júlio Maria e na vida religiosa, seu papel de formador, animador da vida religiosa, que são as três famílias de consagrados e consagradas fundadas por ele. Em Macapá, o Padre Júlio Maria fundou a Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, em 1916. Então, no próximo ano, vamos ter a alegria de comemorar o primeiro centenário de uma congregação fundada pelo nosso fundador. Em 1928, ele fundou aqui em Manhumirim a Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. E no ano seguinte, na mesma cidade, dá início a mais uma nova fundação, a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Então, o Padre Júlio Maria, ele não só foi o pai espiritual desta família, mas sim foi o seu fundador. Ele reuniu um grupo de jovens, moças, ali em torno dele, a partir de uma espiritualidade, de um carisma, de uma missão. Ofereceu a essa família uma regra, que seria o modo de cada grupo viver a sua vocação na igreja. Como fundador, acompanhou cada religioso, dando orientações, apoio e segurança para que seguissem à frente em sua vocação. Sua estadia entre esses grupos que formam a família Júlio Mariana foi muito breve.
Com as filhas do Coração Imaculado, permaneceu em torno de 13 anos. Com os missionários sacramentinos de Nossa Senhora e as irmãs sacramentinas, em média ali de uns 15 anos, muitas coisas ficaram em aberto. O projeto não foi concluído pelo fundador, mas a obra era de Deus. Seus filhos e filhas espirituais tiveram que assumir e levar à frente a missão, o legado do fundador. Em nossa exposição, não vamos falar da história da família Júlio Mariana. Queremos centrar nossa atenção na figura do Padre Júlio Maria, como fundador deste grupo de religiosos consagrados. Por isso, no primeiro momento, refletiremos a origem da vocação à vida religiosa do Padre Júlio. Depois nos perguntaremos sobre o conceito de vida religiosa que ele oferecia a esse grupo, como também os pilares que utilizou para formar seus religiosos. E por fim, iremos abordar brevemente um possível método seguido pelo Padre Júlio Maria durante o tempo em que ele animou a vida desta família, a vida e a missão desta família de consagrados. Então, esse trabalho que estamos apresentando, ele é necessário principalmente neste ano, em que a Igreja nos convida a centrar nossa atenção na reflexão sobre a vida religiosa consagrada. Então, que o nosso olhar, voltado à figura do fundador, da família Júlio Mariana, nos ajude, enquanto consagrados, a fazer o seguinte movimento sugerido pelo Papa Francisco na sua carta apostólica às pessoas consagradas. Olhemos o passado com gratidão. Este movimento carismático consiste em ver como o fundador, os primeiros religiosos, se colocaram ali diante do Evangelho. Como eles foram capazes de ver os sinais dos tempos e como eles se colocaram ali como resposta diante da realidade. Vivamos o presente com paixão, ter em nossos rostos a alegria do seguimento, do encontro com Jesus, da realização de pessoas ali que se encontraram, se motivaram e, portanto, são pessoas que vivem ali aquele encantamento por Jesus, apesar de ver o mundo às vezes desencantado e entristecido. Caminhemos rumo ao futuro com esperança. Os desafios e as dificuldades nos apertam e até nos sufocam, mas devemos enfrentá-los com espírito de fé, pois só assim venceremos o mal. Que o jeito de pensar, o ser religioso do Padre Júlio Maria, nos ajude a viver hoje a nossa consagração ou a nossa vida de religiosos na igreja e no mundo. Passemos agora para o primeiro momento, a origem da vocação à vida religiosa consagrada do Padre Júlio Maria de Lombardi. Não sabemos por certo o que despertou o Padre Júlio Maria de Lombardi à vida religiosa consagrada. Mas revisitando a sua biografia, nos deparamos com 3 encontros que certamente lhe imprimiram na alma o desejo pelo seguimento a Jesus Cristo na vida religiosa consagrada. A temática do encontro é fundamental para entendermos hoje a dinâmica do seguimento a Jesus Cristo, a opção por sua comunidade e a missão dos discípulos. Quando olhamos os grandes personagens bíblicos do Novo Testamento, vemos que todos eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Assim foi com João, André, Pedro, Felipe, Natanael. O mesmo aconteceu com Mateus, com Zaqueu
e com Paulo no caminho para Damasco. Hoje também podemos dizer que sem esse encontro não poderemos fazer uma opção radical por Jesus e por seu reino. O padre Júlio Maria também fez essa experiência, a partir de 3 encontros que julgamos centrais para a sua fé seguimento. Repito, para a sua fé seguimento. O primeiro encontro aconteceu na sua infância. Dom Miranda, o seu primeiro biógrafo, conta-nos esse fato a partir das pastilhas feitas pelo próprio padre Júlio Maria, quando falava da sua história vocacional. Essa mesma história foi confirmada pelo padre Aquiles de Lombardi, quando veio ao Brasil, em 1931, visitar seu irmão, o padre Júlio Maria. Sobre esse acontecimento, assim descreve Dom Miranda. Todas as manhãs, Júlio Emílio tomava contente a cartilha e os cadernos, e ia para a escola infantil. Ali passava o dia cercado de carinhos maternais das religiosas. Ali tomava as refeições e voltava à tardinha para a casa de seus pais. Certa feita, o dia era chuvoso, os caminhos escorregadios. Bem perto do colégio, caiu o pequeno numa poça de lama. Chega à escola chorando. A irmã Rosa toma-o tal qual estava vestido e leva para uma ducha d'água. Naquele dia, Júlio Emílio não foi para a aula. Enquanto, com esmero de mãe, irmã Rosa enxugava e engomava a sua roupa, que ficou ali secando. Colocou-lhes diante a irmã muitas revistas missionárias naquelas horas de prisão voluntária. Aquele dia de escola transmudou-se na mais suave das recreações. Aqui nós temos um fato bastante simples, mas que acordou naquela criança o interesse, a curiosidade, a imaginação, quem sabe, pela vida religiosa missionária. É interessante a leitura que Dom Miranda faz. Assim ele diz: tudo em nossa vida tem um sentido de tirocínio. Nisso o plano divino não diverge muito dos cálculos humanos. Naquela cândida criança do jardim da infância, Deus preparava o irmão branco da África e o padre mestre das missões na Amazônia. O segundo encontro foi o episódio que todos conhecemos da escuta do sermão do velho bispo africano, que falava sobre a dura realidade do seu povo. Novamente, Dom Miranda nos oferece esse relato. O velho missionário, sem abrir os olhos, disse, tão só com uma voz de santo, um acento maravilhoso: meus irmãos, eu venho de muito longe para vos pedir uma esmolinha, em nome dos meus pobres africanos que morrem de fome, enquanto vós viveis no luxo. Dai aos míseros pagãos uma esmola pelo amor de Deus. Então, ouvindo essas palavras, o padre Júlio Maria, ou Júlio Emílio, que contava com os seus 17 anos, aquelas palavras simplesmente simples, emotiva, encontrou espaço na sua mente e no seu coração. O jovem não pensou duas vezes, queria se consagrar a Deus no serviço das missões. Ele não teve tempo de pensar se queria ser um missionário, presbítero ou religioso. Simplesmente partiu rumo àquela realidade contemplada nas revistas missionárias e agora conhecida pelo testemunho daquele velho bispo africano. O jovem
Júlio Emílio procurou informações a fim de seguir o seu ideal missionário. Buscou os missionários de Nossa Senhora da África e logo partiu para a Argélia, no continente africano. Sua permanência nesta congregação foi muito breve. No dia 18 de abril de 1897, fez sua profissão religiosa. Continuou na Argélia trabalhando como professor e realizando outros trabalhos domésticos. Nesse período, o Júlio Emílio teve algumas crises. Seu coração estava inquieto, queria entrar para a Cartucha, quem sabe se dedicar à vida de oração, à contemplação. Com a ajuda de seus superiores e do diretor espiritual, percebeu que esse não era o seu caminho. Também foi se sentindo atraído pela vida missionária sacerdotal. Agora deparava com um problema jurídico. Segundo consta, as constituições dos missionários de Nossa Senhora da África não permitiam, naquela época, que o irmão coadjuntor fosse ordenado presbítero. O que fazer então? Que caminhos foram sendo abertos para o jovem Júlio Emílio? Seus formadores, sabendo de sua seriedade, seus bons propósitos e de sua idade, pois já contava com 23 anos, o encaminharam para uma nova congregação que tinha um espírito missionário, segundo o seu desejo, e se destinava a acolher vocações tardias. No dia 16 de dezembro de 1901, Júlio Emílio volta à Europa, a fim de retomar sua vocação missionária na congregação dos missionários da Sagrada Família. O terceiro encontro será determinante na sua escolha pela vida religiosa consagrada, que foi justamente o encontro do jovem Júlio Emílio com o padre João Batista Bestier. E aí o Dom Miranda novamente nos dá esse relato, cheio de detalhes. Então esse encontro marcou para sempre aquele jovem. Finalmente parecia estar no caminho que seu coração pedia. Ser missionário, ser presbítero, ser pobre, homem dado à oração, ao trabalho. Júlio Emílio, após a experiência da África, está amadurecido e convicto do caminho que ele quer assumir ou seguir. A proposta do padre João Batista Bestier enchia seus olhos de esperança. Era aquilo que ele queria viver, uma vida pobre. Queria viver a pobreza de Nazaré. O padre Bestier foi uma figura significativa no seu processo formativo. Com ele fez as etapas do postulado, noviciado, estudou filosofia, teologia, tudo marcado pela extrema pobreza, pela retidão da disciplina, pela dedicação nos estudos, pela fidelidade à oração e pelo trabalho braçal. O padre Bestier, na sua dinâmica de formação, se preocupava com 3 coisas que julgava basilares para o crescimento dos seus futuros missionários. Primeiro, a coerência do formador, no modo de ensinar e no modo de viver. Segundo, a vida comunitária. A comunidade era o espaço do testemunho, tanto dos formandos quanto dos religiosos formadores. E o terceiro era justamente o uso de histórias ou de certos relatos da Sagrada Escritura para ilustrar o seu ensinamento e animar os religiosos a seguirem com retidão, com entusiasmo, com amor, com dedicação, os passos de Jesus. Então, com essa postura bem vivida, bem viva na mente, na sua mente e no seu coração, o padre Bestier ia conduzindo o processo formativo de sua congregação. Segundo nos consta, seu modo de ser formador também era bem visto
por muitos padres, bispos. Vale destacar, né, o curso de teologia que o próprio padre Bestier dava, e muitas congregações ou outros grupos também faziam curso lá de teologia com o padre Bestier. Então, no padre Bestier, o jovem Júlio Emílio via uma escola de espiritualidade. Não foi por acaso que foi o seu primeiro biógrafo. Após sua morte, agora não mais Júlio Emílio, mas o padre Júlio Maria de Lombardi, escreve um livro sobre a vida do padre Bestier, intitulada Um Apóstolo para os Nossos Dias, a missão e a vida do padre Bestier. Então, os 3 encontros citados foram muito importantes para a vida e a vocação do padre Júlio Maria de Lombardi. Os 2 primeiros foram uma espécie de despertar para a vida missionária da igreja. Um sair de si mesmo, pensar no outro, pensar no que sofre, se oferecer a Deus como um dom, como oferenda. Já o terceiro foi um acordar para uma vocação específica na igreja. Ser religioso, viver a consagração. Vivendo, é claro, o seguimento a Jesus Cristo pela via da castidade, da pobreza, da obediência, na escola de Nazaré, sob a animação do padre Bestier. Então, a convivência do padre Júlio Maria no velho seminário de Grave com o padre Bestier, ele imprimiu na alma um amor radical por Jesus, por Nossa Senhora, pela vida religiosa consagrada. Foi ali que ele formou no coração o sentido profundo da vida orante e da dedicação à escuta da palavra de Deus e o seu desejo de viver esse projeto. Então, Grave foi para o padre Júlio Maria a sua escola de vida religiosa. Foi ali que ele aprendeu de fato o que é a vida religiosa, a sua importância, a sua necessidade para a igreja. Então, o ambiente também foi importante, porque ali formou o padre Júlio Maria, como nós conhecemos, um religioso comprometido, engajado, sério, querendo viver esse projeto de seguimento a Jesus Cristo. Então, como é que o padre Júlio Maria agora entendia a vida religiosa consagrada? Então, a primeira coisa, é bom a gente lembrar que o padre Júlio Maria foi um grande promotor da vida religiosa consagrada. Então, ele despertava facilmente no coração dos jovens do seu tempo o desejo pelo seguimento a Jesus Cristo na vida religiosa. Então, as moças, os rapazes, corriam sempre ao encontro do padre Júlio Maria e ele ali ia introduzindo ou levando essas moças e esses rapazes para os conventos ou para os seminários. E é interessante a gente perceber que o padre Júlio Maria, na sua provocação ou no seu papel de promotor da vida religiosa, aqui no Brasil, ele faz aquela convocação geral. Ele chama os presbíteros, os novos padres, para virem ao Brasil salvar a igreja da Amazônia. No Diário do Missionário, nós encontramos esse apelo do padre Júlio Maria. Mas também ele não faz só aos jovens padres, mas ele faz esse apelo vocacional também a todos os jovens. Então, quando a gente ouve aquele apelo vocacional do padre Júlio Maria no Diário do Missionário, ficamos surpresos com o seu jeito direto, franco e forte de fazer uma pastoral vocacional. Então, tudo muito rústico, um pouco grosseiro e sem maquiagem. Ele simplesmente descrevia, naquele chamamento, a realidade da missão que ele vivia. Então, de sua tenda em Macapá,
chamava os jovens, fossem eles padres ou não, para a missão no Brasil. Coisa semelhante fez Jesus a partir de sua vida pobre e simples. Convida seus discípulos para uma vida de seguimento a ele. Então o Padre Júlio Maria não só chamou os jovens da Europa, mas quis contar também com a mocidade brasileira. Em Macapá, como nós já falamos, ele chamou um grupo de moças e fundou a Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria. Em Manhumirim fez a mesma coisa. Chamou jovens, fundou os missionários sacramentinos, como também as irmãs sacramentinas. Então o Padre Júlio Maria foi um homem encantado pela vida religiosa. Enquanto fundador, ele incentivava e orientava sua família a viver a retidão do seguimento a Jesus Cristo. Aqui podemos nos recordar das inúmeras cartas enviadas aos jovens religiosos e religiosas de suas congregações. Nelas vemos uma verdadeira direção espiritual, sempre apontando aquilo que era o cerne da vida religiosa consagrada. Encanta-nos suas palavras a uma jovem religiosa que se encontrava um pouco desanimada e entristecida em sua vocação. Então, o Padre Júlio Maria, com palavras um tanto meigas, mas firmes e diretas, respondeu a essa jovem. É uma jovem religiosa sacramentina de Nossa Senhora. Então você, minha pequena grande Noemi, com desânimo? Olhe, isso não serve. A causa do desânimo é a materialização do espírito. Olha que coisa bonita. Falta ver o dedo de Deus em tudo. Falta de esforço para bem rezar. E aí ele repete de novo. Esforço, 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 queridinha. Ali está a chave do segredo de nunca desanimar. Padre Júlio Maria era enérgico quando percebia em seus religiosos um relaxamento na vida espiritual, apego a interesses pessoais ou certo espírito de tibieza. Essas atitudes, segundo ele, não condiziam com o estado de vida escolhido por seus filhos e filhas espirituais. Para ilustrar o que estamos afirmando, temos duas cartas do Padre Júlio Maria a dois de seus religiosos que chamam a atenção dos mesmos para elementos centrais da vida religiosa consagrada. Então, uma carta ao Padre Tiago, que o Padre Demeval, naquele livro Redescobrindo o Fundador, ele faz todo um contexto para explicar o sentido dessa carta, que não convém aqui a explicação, mas o Padre Júlio Maria fala ao Padre Tiago duramente. Lhe tenho chamado a atenção, mas não me escutou. Quer dominar e seguir suas ideias, sem notar que está errado e em caminhos errados. Volte, meu filho, a seu posto enquanto é tempo. Torne a ser um religioso fervoroso. Creio que não reza bastante. É o que lhe falta. Numa correspondência a 4 fratres que iam se ordenar em 43, no meio da missiva, chama a atenção dos mesmos para a questão do comodismo, muito interessante, da ociosidade na vida presbiteral. Pois ter essas atitudes no exercício ministerial, segundo o Padre Júlio Maria, é um crime. Escrevendo ao Frei Tarcísio, o Padre Júlio Maria recomendava o Frei Tarcísio a levar a sério a vida espiritual. Os problemas que ele enfrentava se deviam ao abandono da vida de oração. Então assim orientou o Padre Júlio Maria.
Quanto às dificuldades que encontra, meu filho, reze com mais fervor. Seja fiel a todos os exercícios, e eu adivinho o que se passa em sua alma, pois notei suas coisinhas quando estava aqui. Olha só. São tentações do capeta. Sim, talvez um pouco de decadência do espírito de oração. Olha só. Padre Júlio Maria orientou ao Frei Tarcísio um equilíbrio entre a vida de trabalho e a prática dos exercícios espirituais. Assim diz o Padre Júlio Maria: continue, meu filho, o serviço começado, procurando aliar as duas coisas, trabalho e piedade. Não sacrifique seus exercícios, pois são o alimento necessário para a nossa vida interior. Reze o seu texto no trabalho e de noite ou pela manhã faça a sua adoração sacramentina. Então vocês vejam que por essas cartas nós vamos entendendo como é que o Padre Júlio Maria entendia a vida religiosa, ou como ele queria esta vida religiosa. Mas agora eu quero buscar esse sentido da vida religiosa a partir dos escritos ou dos diversos livros que o nosso fundador escreveu. Então, a vida religiosa consagrada era uma vocação especial na igreja, onde se procurava encarnar todos os valores do Evangelho e se vivia a extrema pobreza. Isso daqui nós encontramos justamente naquela correspondência do Padre Júlio Maria, após a sua profissão religiosa na congregação dos missionários de Nossa Senhora da África. Ele vai dizer que a vida religiosa é isso, né? Então é uma vocação especial, onde se vive o Evangelho e vive esta vida pobre para valer. Ela também era conhecida e apresentada como vocação missionária da igreja, né? É claro que nesse tempo não se tinha a largueza do horizonte missionário para toda a igreja. Eram missionários os religiosos porque saíam pelo mundo afora pregando o Evangelho. E é por isso que o Padre Júlio Maria, aos 17 anos, resolve ser religioso e parte para a África. Então, pela profissão religiosa, o consagrado tem Deus como absoluto de sua vida. O religioso vive o serviço a Deus, está à sua disposição, sua vontade e o seu desejo estão ali em realizar o projeto de Deus. Então não é por acaso que aparece lá no formulário de oração dos missionários sacramentinos uma oração que os missionários, certamente as irmãs sacramentinas também rezavam, que era a oração do oferecimento de Santo Inácio de Loyola, apresentando justamente esta entrega. Colocar-se por inteiro nas mãos de Deus está à sua disposição. Então esse era o pensamento do Padre Júlio Maria desde jovem. Uma carta destinada à sua família, verificamos essa sua concepção. Diz ele: é para ele, o Senhor, que minha vida é consagrada. Ele dispõe de mim como um dono dispõe de sua propriedade. O último desejo de meu coração é doravante a vontade do Senhor. Então a vida religiosa se entendia como uma escola de santidade. Então os candidatos que a elas chegavam eram movidos por esse ideal. Então ela era o único espaço onde se alcançava a perfeição. O Padre Júlio Maria também é fruto desse tempo. Ele acreditava e ensinava aos seus filhos espirituais que a escolha pela congregação deveria ser movida pelo ideal de santidade e não admitia outra motivação. Podemos verificar esse ensinamento a partir de uma oração intitulada Súplica, lá no formulário de oração
dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora, feita pelo Padre Júlio Maria, por meio da qual colocava na boca de seus missionários todos os dias a seguinte prece: queremos ser santos, ó Jesus, custe o que custar. Fazei que a nossa congregação seja uma escola de santidade e um berço de apóstolos amantes e lutadores. Reforçando essa mesma ideia, nas Constituições dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, de 1928, lá está gravado o fim primeiro desta família religiosa, a santidade. Demos a palavra ao Padre Júlio Maria. O fim primário e principal é a glória de Deus, pela santificação dos membros do Instituto, a qual deve ser alcançada pela prática dos votos simples de obediência, castidade, pobreza e pela vida em comum. Então a santidade se alcançava pela vivência dos votos religiosos. A consagração religiosa estava totalmente ligada à concepção e à prática dos conselhos evangélicos. Então esse tipo de mentalidade não levava a sério, talvez, a dinâmica do carisma fundacional da vida religiosa consagrada. Então a vivência do primado, do absoluto, se centrava nos votos religiosos pela sua visibilidade e materialização. Por exemplo, um bom religioso era quem vivia uma pobreza extrema. Um bom religioso era quem vivia uma obediência restrita. Obedecer ao superior, que representava ali a voz de Deus. E a castidade era fruto mais do esforço de negar o matrimônio e de evitar qualquer sentimento de amizade com o outro, a fim de não despertar qualquer paixão. Então os votos naquele tempo eram compreendidos como coisas a serem construídas e não como instrumentais que nos ajudam a ser pessoas livres, abertas a Deus e aos irmãos e às irmãs. Então vejamos assim brevemente como é que o Padre Júlio Maria vai entender os votos. A castidade. Então, segundo a Constituição dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, a castidade ela está mais na linha da proibição de atos genitais e de qualquer demonstração de afeto do que a castidade como um dom, uma oferta a si, a Deus e à missão. Depois, o voto de pobreza segue quase a mesma linha do pensamento do voto de castidade. Afirma-se a importância do conselho evangélico pela via da proibição e da aquisição de bens materiais. A pobreza não era entendida como solidariedade ao mundo dos pobres ou como uma atitude quenótica, como vai nos alertar São Paulo. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar de que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando semelhante a um ser humano. Então a pobreza era compreendida como a ausência de bens materiais. Sua virtude estava na forma de adquirir bens, no modo de administrar os recursos recebidos e no jeito de se vestir, na organização do quarto, na alimentação, era por aí. Já a obediência estava mais voltada a uma obediência restrita ao superior do que uma obediência ali fruto da escuta à vontade e ao querer de Deus. Em outras palavras, essa obediência estava mais para um culto à autoridade eclesiástica do que um discernimento profundo da vontade de Deus na vida do religioso. Então o Padre Júlio Maria, na sua doutrina, a vida religiosa consagrada, frisava a vivência do primado do absoluto, que é um termo que nós usamos hoje, mas a gente pode dizer isso com muita convicção. Essa vivência do primado absoluto como sendo a base, embora tenha dedicado
tanto tempo, escrito ali tantas palavras, exortando, explicando o sentido de cada voto, a importância desses votos para os religiosos. Podemos conferir, né, essa afirmação a partir da literatura escrita por ele, de que, de certo modo, se tornava uma leitura obrigatória para os seus religiosos, né? Então, em 1928, o padre Júlio Maria, ele apresenta aos seus leitores, como também aos religiosos, a coleção chamada Contemplações Evangélicas. Então, essa coleção pretendia levar os religiosos à prática da contemplação dos mistérios centrais da vida de Jesus Cristo, sua vida pública, sua paixão, morte e ressurreição. Então, segundo o padre Júlio Maria, a vida religiosa consagrada se formava e se entendia a partir da contemplação deste mistério. Então, todos os esforços deveriam ser nesta direção, centrar sua vida no mistério de Deus. Então, encontramos essa orientação justamente no prefácio das Contemplações Evangélicas, os pródomos da paixão. Então, o padre Júlio Maria, falando para suas primeiras religiosas, as irmãs cordemarianas, ele vai dizer: fitai, pois, o vosso esposo, vosso lugar é junto a ele, para compadecer-vos dele, para chorar por ele, para consolá-lo e sofrer com ele. Então, deste modo, descortinava um ministério do padre Júlio Maria junto aos seus religiosos. Esse ministério era, sem dúvida, um ministério de mestre espiritual. Então, ele queria levar seus religiosos a fazerem uma profunda experiência de Deus. Para isso, era necessário sair de uma prática espiritual rasa, seca, árida, para um nível espiritual mais profundo, que no seu entendimento seria a contemplação. Então, assim partilhava o padre Júlio Maria sua experiência de orientador espiritual. Então, diz ele: no ministério, já junto das religiosas, temos encontrado algumas vezes aspirações ardentes e esforços heróicos para chegar à união com Deus e, ao mesmo tempo, uma ignorância lamentável sobre os meios que a ela conduzem. Principalmente hoje, que a falta de sacerdotes se faz dolorosamente sentir. Um pouco em todos os países, e que o ministério das almas, em consequência das obras sociais, absorve muito os sacerdotes zelosos, que não dispõem mais de tempo para dar às almas religiosas instruções minuciosas e práticas sobre a vida sobrenatural. Parece-nos necessário supri-las com leituras que possam dar-lhes as noções sobre elas, devem possuir sobre esta matéria. Então, o padre Maria, percebendo que não dá para atender todo mundo, então ele começa a escrever. Então, essa coleção Contemplações Evangélicas é o carro-chefe ali para ele apresentar esta vida profunda de intimidade com Deus, de modo especial para os seus religiosos. Então, da sua prática como orientador, nasce essa coleção que nós dissemos, Contemplação Sobrenatural. Ela está fundamentada na teologia da Santa Teresa, do São João da Cruz, do Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Sales. Então, o padre Júlio Maria, como mistagogo, ensina aos seus religiosos, padres religiosos do seu tempo, o método contemplativo, como um caminho para se chegar e tocar nesse mistério Deus. Então, a contemplação, segundo o padre Júlio Maria, não era algo privilegiado para algumas pessoas. Era um caminho normal a ser seguido por todo e qualquer cristão que resolvesse ali fazer o caminho do seguimento. Então, todo crente pode chegar à contemplação, basta exercitar-se. É como a prática das virtudes, ele vai dizer. Ninguém nasce virtuoso, mas se exercitando ou
fazendo cada dia aquele ascésio, o exercício, a pessoa chega a alcançar ou a viver as virtudes. Então, o Padre Júlio Maria também escreveu e publicou outras obras de cunho espiritual que dão as diretrizes da vida religiosa consagrada, nas quais verificamos como ele pensava esse estilo de vida para a Igreja. Esses homens e mulheres consagrados deveriam ser marcados pelo carisma missionário, pela espiritualidade mariano-eucarística. Em tudo deveriam buscar a santidade, a obediência e a pobreza. A dinâmica do amor-sacrifício seria a grande luz neste caminho. Ainda seus religiosos lutariam sempre contra o espírito de tibieza que iam entrando nos conventos e no seminário. Ele queria homens e mulheres fortes e treinados para a luta, dispostos ao sacrifício e aos grandes desafios propostos pela Igreja. Era deste modo que o Padre Júlio Maria pensava a vida religiosa ou o estilo de vida religiosa para o seu grupo. Agora nós podemos pensar quais são os pilares desta vida religiosa pensada pelo Padre Júlio. Então a gente pode dizer que nós temos aqui 4 elementos que formam esses pilares para a vida religiosa idealizada pelo Padre Júlio Maria. Primeiro é a oração. Então nós vimos aqui todo o esforço do Padre Júlio Maria em dizer o sentido, a importância da oração. Se a gente for olhar o Padre Júlio Maria, ele tem uma vida de oração ali muito ativa. Uma oração dos simples, dos pobres. Ele não tem uma oração assim extraordinária, é ordinária mesmo. Ali que ele vivia a sua intimidade profunda com Deus. Mas por outro lado, a gente pode dizer que o Padre Júlio Maria não foi só um teórico da vida de oração. Ele falava, escrevia, mas ele era o testemunho para os seus religiosos de um homem de oração. Então, de uma oração que nasce da escuta da palavra de Deus, basta a gente ver a coleção que ele vai fazer, comentando ali os evangelhos, e ali ele vai dando matéria para os seus religiosos também, fruto, certamente, da sua meditação. Então, para a vida religiosa consagrada, o Padre Júlio Maria ensinava que a vida de oração, ensinava a vida de oração como um caminho mais seguro para a perseverança da vocação e a fecundidade do apostolado. É por isso que ele frisava que a contemplação, frisava para os seus religiosos que a contemplação da palavra de Deus deveria ser o exercício por excelência de cada religioso. Então é interessante que o Padre Júlio Maria ele não se contenta que os religiosos fiquem só na meditação, nessa oração mais rasa. Ele queria justamente que os religiosos chegassem à contemplação. Então, por isso que ele vai pegar essa doutrina da Santa Teresa, do São Francisco de Sales, Santo Tomás, e vai agora ensinar os religiosos a fazer esse método da contemplação. Basta a gente olhar lá no formulário de oração. Ele vai indicando os passos, passo por passo, desse método da contemplação. Então, o primeiro momento ele chama da via purgativa. É o começo da vida espiritual. A oração sobressai, a razão sobressai nesse momento. Segundo o Padre Júlio Maria, aqui temos uma meditação discursiva, a partir de 3 faculdades: a memória, a inteligência e a vontade. Então a memória, segundo o Padre Júlio Maria, vai recordar cada cena e cada detalhe do texto bíblico, da meditação. A inteligência vai se perguntando: qual o ensinamento desse texto? Em que ponto ou qual elemento ele pode me orientar ou me indicar? E os meios, que vai levando o fiel a se apropriar desses elementos. E a vontade vai se colocando diante de Deus
E é aquele momento do diálogo, do reconhecimento tanto dos erros, como também das virtudes, e vai ali fazer a sua profissão de fé. Então, para o padre Júlio Maria, o religioso não podia ficar estacionado na via purgativa, mas precisava avançar para a via iluminativa. Então, aqui o religioso não é mais o iniciante, conhece as verdades da sua fé e foi tocado pelo mistério. Então, para o padre Júlio Maria, nesse segundo momento, o fiel, o religioso, vai aos poucos deixando o reino dos raciocínios e começa a entrar na oração afetiva, no seu colóquio com Deus. Mas o cume desse método que o padre Júlio Maria vai apresentar é, de fato, a via unitiva. Então aqui já não tem mais raciocínios, cessam os raciocínios, e o coração do religioso deseja mais fortemente só a Deus. Ele quer se unir a Deus e não a outra coisa. Então a união amorosa com Deus seria justamente esse mais alto grau desta vida de oração que o padre Júlio Maria ensinava. Então todos os ensinamentos do padre Júlio Maria sobre a vida de oração estão nesta direção. A união com Deus, a contemplação da palavra, que tinha como objetivo, levar o fiel, o religioso, a se aproximar da palavra, mas participar da Eucaristia, participar da adoração sacramentina, visitar também o Santíssimo Sacramento e adquirir as virtudes de Nossa Senhora, como também as virtudes dos santos. Então tudo isso servia de meios para levar os religiosos a essa prática da oração. O segundo elemento, né, desses pilares que o padre Júlio Maria coloca para a sua vida religiosa é a vida comunitária. Então a vida religiosa consagrada, idealizada pelo padre Júlio Maria, tinha como aceno especial a vivência comunitária. Então as residências sempre contavam com um número significativo de religiosos a fim de facilitar a dinâmica da vida em comum. Então, segundo os religiosos da primeira hora, o padre Júlio Maria sempre repreendia os religiosos que viviam isolados ou às margens da comunidade. Chamava-os de maníacos e ursos. Isso porque, para o fundador, a vida religiosa tinha um valor pedagógico e disciplinar. A comunidade nos lança para frente e nos ajuda a não cair em muitas tentações. Sentia-se bem em estar no meio de sua comunidade. Sabia dos desafios da vida comunitária, mas, por outro lado, via nesse estilo de vida a salvação para a vida religiosa consagrada. O terceiro elemento desse pilar é justamente o trabalho. Eu acho isso interessante demais, esse terceiro. Então, o padre Júlio Maria, né, vai apresentar o trabalho como sendo esse elemento fundamental. Então, o trabalho manual fazia parte do processo formativo adotado pelo padre Júlio Maria. Ser trabalhador era, sem dúvida, um sinal vocacional. Não gostava de pessoas preguiçosas, tíbias e sem determinação para o serviço. Por isso, desde cedo formava seus religiosos para o trabalho. Distribuía tarefas no seminário, confiando aos seus religiosos serviços de gente grande. Dom Miranda, Padre Demerval, as irmãs podem testemunhar isso. Muito cedo foram assumidos cargos assim de alta confiança. Tão cedo os candidatos chegassem, já estavam ocupando ali algum tipo de serviço na congregação. Isso do mais simples ao mais elevado cargo. Então o padre Júlio Maria não só falava da importância do trabalho na vida religiosa consagrada, mas ele mesmo acompanhava as diversas construções do seminário, do Colégio Pio XI, de Santa Teresinha, do Patronato Santa Maria, da Igreja Matriz, do Hospital, na época São Vicente. Editava o jornal Lutador, escrevia
escrevia artigos, livros, cartas, acompanhava a formação das suas congregações e animava a vida paroquial, dando catequese, ele mesmo dando catequese, celebrando a Eucaristia, visitando as famílias. Então o Padre Júlio Maria foi um homem dado ao serviço. Por meio dos seus diversos trabalhos, formava seus religiosos para esse campo de batalha. Então, no livreto do Padre Júlio, no perfil do Padre Júlio Maria de Lombardi, encontramos um pensamento atribuído ao Padre Júlio, que resume muito bem esse espírito de trabalho que ele queria imprimir nos seus religiosos. Então ele diz: é comum entre nós ver padres e freiras a pedir. Quando eles e elas chegam às nossas casas, é só para pedir. Contrariando isso, nós devemos oferecer, dar, promover, criar, ajudar, fazer com que as nossas próprias mãos, e nunca pedir. Então acho que as TVs católicas poderiam ouvir esse ensinamento do Padre Júlio. Desde fazer a copa até os serviços caseiros, desde a impressão do jornal até o trabalho paroquial, tudo com gosto e perfeição. Não é só fazer por fazer. Tem que ter gosto, tem que ter dedicação aí. Então o sentido do trabalho no pensamento do Padre Júlio Maria está em não ser peso para o povo e para a igreja. Acho isso muito interessante. Nesse sentido, ele ensinou aos seus religiosos a conjugar seu ministério na igreja com outros trabalhos, desde que os mesmos não fossem contrários à sua vocação. Então, nesse aspecto, o Padre Júlio Maria seguiu o ensinamento do apóstolo Paulo, quando diz: irmãos, certamente vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Foi trabalhando dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós, que proclamamos a vós o Evangelho de Jesus. Então a vida do Padre Júlio Maria seguiu esse ritmo. Dia e noite estava ele trabalhando com seus religiosos em busca ou em vista dos interesses do reino, da igreja e das suas congregações. O último elemento desse pilar do Padre Júlio Maria era o apostolado. Não é o último que vai encerrar não, viu? Então, o apostolado. O Padre Júlio Maria queria que seus religiosos fossem verdadeiros apóstolos totalmente doados à causa do Evangelho. Queria que não temessem sacrifícios, desafios, calúnias e insucessos. Queriam que fossem bons combatentes, lutadores incansáveis. Verificamos isso justamente nos suspiros a Nossa Senhora. Encontramos esse seu ideal colocado nos lábios de seus missionários. Assim rezavam os religiosos da primeira hora. Como podiam fechar-se os nossos corações e calar-se a nossa língua à vista da ilusão com que o inferno seduz as almas e lhes tira o ideal da vida cristã? Como é possível viver sossegados, quietos, quando continuamente Jesus é ofendido, sua lei desprezada e as leis vendidas ao eterno inimigo? Oh, não, é impossível, meu Deus. Não posso mais viver no meio de tamanha desgraça. Ou retira-me deste mundo, ou concede-me a graça de salvar essas almas. Então, esse é o apelo do Padre Júlio Maria, mas também era algo que os missionários e as irmãs rezavam constantemente ali nas suas orações, sejam pessoais ou comunitárias. Então essas palavras, de certa forma, entravam no coração do seu grupo e todos queriam ser esses apóstolos fervorosos desejados pelo fundador. Então, os apóstolos do Padre Júlio Maria queriam, pela palavra e pelo exemplo, proclamar o reino de Deus, lutar contra o mal,
anunciar a boa notícia para todos. Esses religiosos viam o Evangelho de Jesus, encarnado na vida e na missão do fundador. Então pediam a Deus para viverem assim como o Padre Júlio Maria, todo tomado por Deus por causa da missão. Ainda movidos por esse desejo, pediam todos os dias em suas orações a Deus que suscitasse na congregação missionários sacramentinos desapegados e disponíveis, os quais pela palavra e pelo exemplo ajudem os cristãos a se impregnarem dos sentimentos eucarísticos. Então esse trabalho apostólico idealizado pelo Padre Júlio Maria se realizava na vida paroquial, nas catequeses com as crianças, jovens e adultos, na pregação bem feita, na propagação à devoção a Nossa Senhora e no conhecimento da Eucaristia, no atendimento ao confessionário, na direção espiritual, na formação das consciências, e aqui entra o ministério dos padres, mas de modo especial das religiosas, no cuidado com os doentes e na educação das crianças, dos jovens. Era assim que o Padre Júlio Maria pensava o apostolado para o seu grupo. Agora sim, eu me atrevi a pensar um método formativo do Padre Júlio Maria. Então, o Padre Júlio Maria desenvolveu um método formativo que consideramos que não é propriamente seu. Ele serviu-se daquilo que conhecia a partir de sua experiência enquanto formador e daquilo que ele recebeu do Padre Berthier, porque muita coisa está bem perto ali da prática do Padre Berthier. Então, eu pensei nesse método dele em 3 momentos. Primeiro, o Padre Júlio Maria segue aquela pedagogia da presença. Então, a presença do Padre Júlio Maria no meio dos seus religiosos falava alto aos corações de todos. Então, ele era uma presença que animava, inquietava, provocava, gerava crises, mas, sobretudo, levava o grupo a um fervor do seguimento a Jesus Cristo, a uma paixão por Nossa Senhora, a um amor profundo pela Igreja e um desejo assim de se entregar por inteiro no apostolado. Então, sua presença resumia-se nas orações cotidianas, nas celebrações, nos encontros que tinham com a comunidade, nos retiros, nos trabalhos manuais, no atendimento ao povo em geral. Isso tudo acordava em seus missionários um jeito novo de ser religioso, consagrado, presbítero, religioso, missionário. Então, do seu jeito de agir, gerava-se um ser sacramentino de Nossa Senhora, formado por esses elementos aí visíveis na vida do Padre Júlio. Então, um segundo elemento aí desse seu jeito formativo, no seu método formativo, foi justamente a forma que ele encontrou. O Padre Júlio Maria não tinha como dar encontro de formação, dar aula de formação para todo mundo. Então, ele foi muito esperto. Então, ele escrevia. E aqueles escritos dele era justamente aquilo que ele queria que ficasse bem perto dos seus religiosos. Então eu pensei, os escritos do Padre Júlio Maria não era só para os leigos, mas eram de modo especial para os seus religiosos. E aí eu pensei em 4 grupos de livros, alguns desses livros, em quatro critérios ou formas para a gente organizar. Então, primeiro, para a vida de oração. Então, o Padre Júlio Maria faz justamente aquela coleção, a contemplação sobrenatural, aquele livrinho curto, mas que ele apresenta ali como se deve rezar. Sair da meditação. A meditação, se a gente for levar a sério o pensamento do Padre Júlio Maria, a meditação é uma oração muito medíocre. O ideal é a contemplação. Ah, coitado de nós, né?
Então nós temos que avançar muito. Então, a contemplação sobrenatural. Depois, as contemplações evangélicas, os pródomos do Calvário e a subida do Calvário. Então, isso aqui é aquilo que o Padre Júlio Maria queria ensinar para os seus religiosos sobre a vida de oração. Depois, as catequeses sobre a palavra de Deus, né? Então, ele vai fazer aquela coleção, o Evangelho das festas litúrgicas, o comentário eucarístico, o comentário apologético, o comentário litúrgico, o comentário dogmático. Então, isso dali era justamente como é que o religioso ia colocar ou se aproximar da palavra de Deus. Às vezes a gente diz assim, a palavra de Deus antes do Concílio Vaticano II era distante da vida do religioso. Não, se a gente for olhar, era bem próximo. Então era uma vida religiosa, de fato, ali bem próxima da palavra, da meditação da Sagrada Escritura. Quanto o tema da devoção a Nossa Senhora. Então, meu modo de ver, eu acho que apenas dois. Meu dia com Maria, né? E os ensinamentos da vida 3. Meu dia com Maria, os ensinamentos de Nazaré e porque amo Maria. E agora, para gerar esse espírito sacramentino. Então, acho que o primeiro é os princípios teológicos da vida de intimidade com Maria Santíssima. Acho que esse é o carro-chefe. Depois, o segredo da verdadeira devoção. Se a gente for olhar, esse livrinho aqui é muito importante para gerar nos religiosos aquela devoção pura filial à Nossa Senhora. As almas sacramentinas faz justamente dar um destaque especial ao segredo da verdadeira devoção. Todas aquelas religiosas leram, né, aplicavam ali o segredo da verdadeira devoção. Depois, Maria Eucaristia, e depois ali o anjo da Eucaristia, que no meu modo de ver, ali tem muito da irmã Celeste, mas mais do que a irmã Celeste, ali está o espírito do Padre Júlio Maria. Pode dizer sem dúvida, sem medo, que aquele ideal, aquele fervor é mais do Padre Júlio Maria do que da irmã Celeste. Então, com essa literatura, o Padre Júlio Maria enaltecia a vocação religiosa e oferecia aos seus religiosos todo um programa de vida a ser vivido por eles. Por isso, nesse sentido, a leitura era necessária e fundamental para a vitalidade de suas congregações, né? Então, por isso que ele vai produzir e os religiosos deveriam certamente consumir essa produção literária do Padre Júlio Maria. Então, tem um outro tema que o Padre Júlio Maria gosta de desenvolver dentro desse método dele de formar, que é justamente aquele método de fazer com que o religioso entenda o que é a devoção. A devoção não como devocionismo, a devoção como a gente contemplar a vida de um santo, de uma santa, de modo especial aqueles padroeiros que ele indicou, e perceber ali as virtudes do Evangelho. Percebendo as virtudes do Evangelho, eu vou me aperfeiçoar a viver, né? Seja a mansidão, a pobreza, a caridade. E isso me leva bem próximo do Evangelho e do seguimento a Jesus Cristo. Então a devoção era um outro elemento indicado pelo Padre Júlio Maria. Agora, concluindo, revisitar o pensamento e a obra do Padre Júlio Maria deve ser um fator de renovação e de transformação para as suas congregações. Desse patrimônio espiritual, no dizer do Evangelho, tiramos sempre coisas novas e velhas. Essa reflexão nos lança luzes sobre o futuro e questiona sobre o nosso presente. Quanto ao presente, precisamos pensar. Somos congregações, espaços significativos? Nossas congregações são espaços significativos? Pois só uma congregação significativa poderá atrair para o seu apostolado. Elas são casas de comunhão, diálogo, santidade e missão?
Era isso que o Padre Júlio Maria pedia todos os dias a Nossa Senhora, para que as suas congregações fossem escolas de santidade. Ainda que seus religiosos tivessem aquele desejo, aquele ardor pela missão da igreja, fossem pessoas que não temessem o sacrifício e a cruz, que vivessem a mística da Eucaristia em todo o seu modo de ser e de viver na igreja. Quanto ao futuro que iremos construir, precisamos encarnar em nossas ações algumas atitudes do Padre Júlio Maria, a fim de avançarmos mais em nossa missão na igreja. Precisamos ser uma vida religiosa que não está apegada a nada e a ninguém. Necessitamos dessa leveza do Padre Júlio Maria, ser itinerante, sair de um lado para o outro, saber armar e desarmar tendas, tirar lições dos nossos fracassos e insucessos, mas em tudo buscar a vontade de Deus em nossa vida de consagrados. Enfim, que a vida religiosa consagrada dos Júlio Marianos, ou do Padre Júlio Maria, nos faça religiosos com o seu espírito, homens e mulheres eucarísticos que tensionam viver a Eucaristia em todas as suas atividades, ao modo de Nossa Senhora, assim como pensou o Padre Júlio Maria. E que a nossa alegria consista em vivermos unidos a Deus, numa vida missionária, bem arrojada, vivendo a dinâmica do amor-sacrifício. Então é desse jeito que o Padre Júlio Maria pensava ou propunha a vida religiosa para os seus filhos e filhas espirituais. Então é isso que eu queria lembrar aos senhores e senhoras nesta noite.